falar da final agora do Campeonato Paulista? Porque essa tá quente também, hein? Corinthians e Palmeiras se enfrentam amanhã na Neoquímica Arena. O Palmeiras tentando reverter o placar. Corinthians quer ser campeão desde 2019 não conquista o título. E o Palmeiras em busca do tetracampeonato. Mas agora é aquele momento Flight Radar, que a gente fica acompanhando vai monitorando os voos para ver se os convocados voltaram. Ó, esse jogo você acompanha no Allplay, que tem transmissão do Dudu Monsanto, e comentários de Mauro César e Juca Kfouri. Que equipe, hein? Corinthians e Palmeiras, 9h35 da noite. E veremos todos que estarão em campo. Porque ó, os convocados estão voltando. Aliás, tem treino agora à tarde, 4 horas da tarde no Corinthians, treino à tarde no Palmeiras também. Os técnicos esperando os seus convocados de volta e querem ver em que situação. Vamos ver quem foi convocado e o que eles aprontaram nessa data FIFA. Ó, pelo Corinthians. O Memphis jogou pela Holanda 2 partidas contra a Espanha, atuou por 190 minutos, mas esse jogo foi o último jogo, foi no domingo, então teve um pouco mais de tranquilidade para voltar. O Carrilho, pelo Peru, atuou 179 minutos nesta data FIFA, contra Bolívia e Venezuela. Venezuela que venceu ontem o Peru por 1-0. Félix Torres, 112 minutos. Venezuela e Chile. Ontem o Chile empatou com o Equador 0-0. José Martínez, 81 minutos contra o Peru e também contra a Venezuela. E esse preocupa, porque ele já vinha de um incômodo muscular na coxa direita, então o Corinthians está analisando de perto a situação dele. Além do Romero, que estava voltando junto com o Richard Rios, porque o Paraguai enfrentou a Colômbia, mas aí ele jogou pouquinho, jogou por 9 minutos. E aí, PVC, falando desse Corinthians primeiro, alguém em especial te preocupa? O Carrilho. O Carrilho ontem jogou, esquece o jogo de quinta-feira passada, o Carrilho ontem jogou 90 minutos. E é um jogador fundamental para o Corinthians. E ele joga com intensidade, né? Com enorme intensidade, por isso que ele jogou os 180. Ele jogou os 2 jogos completos e praticamente... E ontem jogou um jogo completíssimo e tem que viajar de volta. O José Martínez foi reserva no primeiro jogo e foi titular ontem, mas jogou só 58 minutos. 81 minutos ontem. Saiu um pouquinho antes, mas o Carrilho é mais fundamental para o Corinthians. Mas considerando Peru e Venezuela, os 2 jogos ele atuou por 81 minutos. Não, é que o José Martins jogou os 81 minutos Ontem, isso. Certo. Ontem. Ou seja, porque, vamos lá, se ele tiver jogado 81 minutos divididos entre quinta e terça, ele teria jogado 45 ontem, beleza, paciência, ficou fora do segundo tempo. Mas não, ele jogou 81 minutos ontem. E vai jogar 90, supostamente, amanhã. É o caso do Carrilho, que jogou 180 minutos, mas jogou 90 minutos ontem pela seleção peruana. E tem que jogar 90 minutos amanhã. É aqui que está o X da questão. E o Martínez ainda está com esse incômodo na coxa direita, que é mais uma preocupação. A gente estava esperando o Memphis voltar ontem, né, Hernan? Ele voltou, mas ontem ele não chegou aí para o treinamento. Você que trouxe a informação para a gente. Será que teremos todo mundo 100% para essa partida aí? Como é que o Corinthians está monitorando isso e pode ser prejudicado por essa data FIFA num jogo tão importante? Tem 2 componentes ali. Primeiro, você analisar fisicamente, né? Aí vai ser um trabalho da preparação física, dos fisiologistas, do staff médico do Corinthians, para você ter a parte científica, né? Você vai se comunicar com a comissão técnica e aí a comissão técnica vai tomar a decisão. E aí existe o outro lado, que é o lado esportivo, que é o lado de uma final de campeonato. Os caras vão querer entrar com tudo para jogar essa final de campeonato. É um título que é muito importante para o Corinthians. O Corinthians tem vantagem, o Corinthians vai jogar em casa. E aí tem o lado do atleta, o lado competitivo, o lado do cara que quer ganhar, do cara que quer levantar uma taça. Então, o Corinthians vai muito equilibrar esses 2 lados. E do lado do Palmeiras também, temos que reverter um jogo importante. É a casa do adversário. É comemorar um título que vai ser histórico na casa do adversário. É uma rivalidade gigante. Então, é hora de dar algo a mais. Então, assim, os 2 times que têm problemas ali na questão dos jogadores desgastados... vão pesar muito esse lado. Então, é um pouco da ciência com um pouco daquela coisa da emoção da conquista. Vamos dar uma olhada nos palmeirenses? Volta a arte aí pra gente dar uma olhadinha. 6 convocados.
Richard Rios, o que mais preocupa, porque ele atuou por bastante tempo contra o Brasil e Paraguai, 205 minutos. O Paraguai ontem que empatou por 2-2 com a Colômbia. Por que 205? Porque são 2 jogos. Por que tá 205? São 15 de acréscimo no total? Pode ser, é boa pergunta, PVC. Ele jogou 180. Contando os acréscimos, isso, PVC. Tá. O Piquerez jogou 40 minutos contra a Bolívia, pelo Uruguai. E aí tivemos outros convocados que não atuaram, então não preocupam, como é o caso do Emi Martínez, do Facundo Torres pelo Uruguai, e os 2 que serviram a seleção brasileira, o Everton e o Estevão, que também não jogaram contra a Argentina. O Everton, inclusive, chegou só para esse segundo jogo, porque o Alisson foi cortado. Então tá de volta, viagem curtinha da Argentina, tudo certo. Já o Rios é uma preocupação maior. Inclusive a informação do Danilo Lavieri, que ele traz no All Sport, é que o Palmeiras pode não contar com o Rios para a final e que Aníbal Moreno pode surgir nessa vaga. Eu tenho um amigo palmeirense que está dizendo que o Palmeiras tem 2 boas notícias. Que o Carrilho... O seu amigo que está dizendo? Sim. O Carrilho jogou 180 minutos e por isso pode não jogar a final. E que o Rio jogou 180 minutos e por isso pode não jogar a final. E para o palmeirense as 2 são boas notícias. E as 2, para o meu amigo palmeirense, as 2 são boas notícias. Corneta, hein, Hernan? Muito, nossa. Amendoinzada nele, né? Agora, é uma situação que vem sendo trabalhada, inclusive, na semana pelo Abel Ferreira. O Emi Martínez vira segundo volante. E o Aníbal joga primeiro. O Aníbal jogando de primeiro e o Veiga fazendo essa função também. De 8. Porque aí entra o Maurício. No segundo tempo, inclusive o Veiga já teve várias conversas com o Abel para jogar dessa maneira. Não, o Veiga jogou já dessa maneira, como 8, quando o Maurício estava melhor no começo desse ano. Alguns dos testes que o Abel fez nesse ano foi o Veiga de segundo volante. O Veiga de 8. E o Veiga não fica como segundo volante, ele fica num 4-1, meio híbrido, porque ele não fica na linha do volante e ele não fica na linha do meia. Ele fica numa posição meio McAllister, que a gente mostrou agora há pouco. Hora ele se infiltra e hora ele recua. É isso que ele está fazendo. E pode funcionar muito bem. Agora, eu acho que não vai ser o começo do jogo amanhã. Vamos ver. Acho que o Emi Martínez começa jogando. Sim, porque ele zerou. Aníbal, só a viagem. A viagem é longa que ela faz, mas eu acho que ele pode fazer Aníbal e Emi Martínez, Estevão, Veiga e Facundo ou Felipe Anderson, e no segundo tempo trazer o Veiga para 8 e jogar o Maurício na frente. Aí é uma formação um pouco mais ofensiva. Porque se ele precisar mudar o jogo no segundo tempo, eu acho que ele não come. Ele entra precisando mudar o jogo. Né? Ele entra precisando. Sim, ele precisa de 2 gols para ser campeão, de 1 gol por pênaltis. Mas eu entendo, posso estar errado, né? Sim. Que ele não começa da forma mais agressiva, mas ele tenta a forma mais agressiva no segundo tempo, dependendo do andamento do jogo. Pode ser, você acredita nisso, Hernan? Uma estratégia de você ter muita saída no contra-ataque. De você esperar o Corinthians, de você estar ali postado, organizado e puxar o contra-ataque, apostar na velocidade. O Corinthians não perde em Itaquera há 22 jogos. Possibilidades e desafios aí para o time do Abel Ferreira. A gente vai saber quem vai ser o grande campeão do Paulistão. Amanhã tem, hein? Com transmissão do Wallplay.